Igreja do Senhor Jesus, abramos as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, continuando a nossa série de exposições dos domingos à noite, nesta maravilhosa epístola do apóstolo Paulo. Capítulo de número 1, do versículo 3 ao versículo de número 5. Efésios capítulo 1, de 3 a 5. Diz assim a palavra do Senhor: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Versículo de número 4. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Até aqui. A Confissão de Fé de Westminster nos explica este processo que nós conhecemos como eleição, ou seja, a execução da vontade de Deus em escolher para si um povo santo e justificado no nome de Cristo Jesus. A Confissão de Fé nos diz o seguinte: segundo o seu eterno e imutável propósito, e segundo o santo conselho e beneplácito de sua vontade, Deus, antes que fosse o mundo criado, escolheu em Cristo para a glória eterna os homens que são predestinados para a vida. Para louvor da sua gloriosa graça, Ele os escolheu de sua mera e livre graça e amor, e não por previsão de fé, ou de boas obras e perseverança nelas, ou de qualquer outra coisa na criatura que a isso o movesse como condição ou causa. Continua: assim como Deus destinou os eleitos para a glória, assim também, pelo eterno e muito livre propósito da sua vontade, pré-ordenou todos os meios conducentes a este fim. Os que, portanto, são eleitos, achando-se caídos em Adão, são remidos por Cristo. São eficazmente chamados para a fé em Cristo pelo seu Espírito, que opera no tempo devido. São justificados, adotados, santificados e guardados pelo seu poder por meio da fé salvadora. Além dos eleitos, não há nenhum outro que seja remido por Cristo, eficazmente chamado, justificado, adotado, santificado e salvo. As doutrinas que são muito comumente atribuídas aos calvinistas, aos reformados, são, na verdade, expressão do que a palavra de Deus nos fala com extrema clareza. Há alguns domingos atrás, na verdade, há 2 domingos atrás, pregando de forma resumida estes 11 versículos, enfatizando o versículo de número 3, afirmamos para a igreja que toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo
é a forma introdutória que o apóstolo Paulo usa para nos mostrar que tudo aquilo que os eleitos de Deus necessitam para serem salvos e viverem para a glória de Deus, nos foi concedido em Cristo. E que em oposição à expectativa pecaminosa, caída, humanizada, de que um homem possa alcançar tal benefício por suas próprias obras, o apóstolo Paulo nos afirma que essa sorte de bênção espiritual, essa sorte de bênçãos, na verdade, ela é espiritual e ela procede das regiões celestiais somente pela obra de Cristo. Toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. E que por isso, quando ele nos explica a respeito da eleição, predestinação, redenção, remissão e todas as outras manifestações da perfeita obra de Cristo em favor de sua igreja, ele faz questão de enfatizá-las e de qualificá-las, dizendo: nele, em Cristo, por ele, no amado, mostrando que todas as coisas que Deus faz no seio da sua igreja para a glória do seu nome estão, na verdade, concedidas pela vontade do Pai à perfeita autoridade que reside nas mãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim, nós podemos começar a compreender estas doutrinas que são fundamentais, não à fé reformada. E me lembrando de algumas palavras que eu ouvi recentemente do pastor Paul Washer, digo isso também à igreja, que nenhum reformador da igreja cristã levantou a bandeira de somos reformados. Assim também nós não devemos fazer isso. Os reformadores e todos os homens de Deus em qualquer lugar do planeta que em sua geração foram fiéis às Escrituras, simplesmente fizeram por serem bíblicos, por serem genuinamente cristãos, por serem cristocêntricos e bíblicos. Assim, muito além de uma bandeira calvinista, nosso irmão em Cristo, que foi bíblico, nós também devemos levantar somente a bandeira de Cristo pelas Sagradas Escrituras. Nessa noite, então, meus irmãos, eu quero meditar com a igreja neste primeiro e grande argumento a respeito da doutrina da eleição, que se encontra no versículo de número 4. Veja, agora à tarde eu sentei e estava novamente lendo esses trechos aqui que eu separei da Confissão de Fé de Westminster, e um deles que depois eu posso mostrar para vocês que eu não li, e eu pensei assim, muito pesado. E aí, pensando no peso doutrinário e no conflito da minha mente, não de não crer, mas a dificuldade de muitas vezes não compreender a profundidade, a extensão dessa doutrina, eu fechei meus olhos rapidamente e falei assim: Senhor, como tem coisas que nós cremos, não duvidamos, mas são para nós, teus filhos, que somos humanos, tão difíceis de digerir, de compreender e de viver. Dessa forma, meus irmãos, eu quero caminhar com a igreja somente no versículo 4, para que nós possamos ter uma compreensão clara desta doutrina da eleição, através deste versículo, possamos entender o argumento do apóstolo Paulo neste trecho, e não enfadar a igreja com conhecimento que nos afaste daquilo que cremos e vivemos. De acordo com o argumento do apóstolo Paulo, nós vemos, em primeiro lugar, que a doutrina da eleição se manifesta
pela revelação de Deus como um ato exclusivo da execução da vontade e do poder do próprio Deus. A eleição e qualquer doutrina que nós possamos defender, ou qualquer argumento teológico que nós possamos usar em favor da doutrina da eleição, tem o seu pontapé inicial no ato exclusivo da execução da vontade e do poder de Deus. Deus nos escolheu. Ele fez essa obra. E como nós lemos no capítulo de número 11 da carta de Paulo aos Romanos, na abertura da nossa liturgia, a reação muitas vezes é de não conseguir compreender. Os termos muitas vezes desta incompreensão se dão: mas por que Deus escolheu uns e não outros? Na verdade, meus irmãos, quando afirmamos que Deus faz essa obra, nós precisamos, na verdade, usar este argumento para confrontar argumentos que talvez estejam escondidos no nosso subconsciente. Quando nós perguntamos por que Deus escolheu uns e não escolheu outros, nós estamos, na verdade, voltando o cerne do argumento ao homem e não a Deus. Como se fosse possível a nossa mente decifrar quem são os eleitos e quem não são. E ao decifrar isso, decifrar por que são eleitos e por que não são. Mas se o pontapé inicial é afirmar que Deus escolheu, nós estamos no primeiro momento e de uma forma assim final, já argumentando que não há nada na vontade humana, nas obras humanas, na compreensão humana, nos desígnios do coração do homem, que possam decifrar essa doutrina e compreendê-la cognitivamente por um esforço humano. Ele nos escolheu. Em segundo lugar, nós vemos que esta é uma obra exclusiva da execução da vontade e do poder de Deus, e que ela é feita exclusivamente na pessoa do Filho de Deus. É interessante, meus irmãos, quando nós paramos para ler o texto bíblico, seja em qualquer parte das Escrituras, e começamos a contemplar cada palavra de acordo com o peso que elas têm. Aqui, no correr do argumento, nós vemos que ele diz: assim como nos escolheu nele. E muitas vezes esse nele passa rápido. Mas aqui, mais uma vez, como já afirmei anteriormente, o que o apóstolo Paulo está dizendo, conduzido pelo Espírito Santo, é que nós fomos escolhidos em Cristo. Veja, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais, em Cristo, assim como nos escolheu nele, Cristo. E ele diz: em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Cristo, para o louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Ou seja, tudo aquilo que Deus faz, e nós poderíamos ler toda a carta aos Efésios, e nós veremos quantas vezes o apóstolo Paulo está dizendo: a obra da plena manifestação da vontade e do poder de Deus é executada única e exclusivamente por intermédio do Filho, a segunda pessoa da Trindade, Deus de Deus. Nós afirmamos isso, meus irmãos, e ao lermos este pequeno trecho do versículo de número 4, nós precisamos entender isso. A eleição é uma obra exclusiva de Deus. Não há
como homem, buscar compreender tal doutrina focado no homem, assim como ela é executada exclusivamente pelo poder de Deus em Jesus. Não há como os crentes buscarem compreender qualquer doutrina bíblica, não somente a doutrina da eleição, qualquer doutrina bíblica, a não ser por intermédio da obra de Cristo. Tudo precisa ser colocado na conta de Cristo, no poder de Cristo, nos méritos de Cristo Jesus. Foi por isso que nós lemos durante a nossa liturgia o capítulo de número 16, parágrafo 5 das Boas Obras, porque fala que nas nossas melhores obras, nem elas podem alcançar mérito diante de Deus, nem qualquer mérito, nem sequer o perdão dos nossos pecados. A escolha que Deus faz de um povo para si, aquilo que Deus faz a escolher para si um povo, só pode ser feita na pessoa de Cristo, porque as obras de Cristo são perfeitas, não as obras do povo. O terceiro argumento é que todas as coisas que Deus fez ao escolher para si um povo em Cristo Jesus, fez antes de que o mundo existisse. Quando o apóstolo Paulo fala sobre antes da fundação do mundo, ele não está nos dando meramente uma ordem cronológica, ou seja, na verdade sequer cronológica, né? Porque o tempo foi criado na criação. A existência do tempo e da cronologia nos foi dada na fundação do mundo. E ele está dizendo, na verdade, que antes disso, mas ele não quer colocar aqui uma sequência de fatos. O que o apóstolo Paulo quer nos dizer é, na verdade, o fundamento dos fatos. Ele não está dizendo que vem primeiro a eleição e depois a criação. O que o apóstolo Paulo está nos dizendo é que a criação só foi feita por causa da eleição. E o argumento ainda fica mais completo quando ele diz: antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de Sua vontade, para o louvor da glória de Sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Ou seja, o argumento se completa quando nós vemos que eleição e predestinação estão unidas em um só propósito, de que Deus trouxesse à vida um povo para si, o qual seria santo e irrepreensível perante Ele, e não somente isso, o qual o Senhor poderia chamá-los de filhos. A criação do mundo só se dá neste fundamento, na vontade perfeita de Deus, revelada a nós. Nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo, ou seja, Deus criou o mundo para que neste mundo habitasse o seu povo. Deus trouxe todas as coisas à existência para que através de Cristo Jesus um povo santo fosse gerado, e que este povo, muito além de servos e escravos, se relacionasse com Deus como filhos que se relacionam com pais. Primeiro argumento: esta é a obra executada por Deus. O segundo argumento: esta obra executada por Deus é exclusivamente executada na pessoa do Filho. O terceiro argumento: isto foi feito como fundamento da existência. O
quarto argumento: foi feito com um propósito. Para quê? Para que então aponta um propósito? Para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. E aqui, meus irmãos, se nós falamos de antes da fundação do mundo, nos levando à criação, agora nós vemos que o propósito de todas as coisas existirem está relacionado diretamente à consumação dos séculos. O que Deus fez na manifestação livre da sua vontade e poder em Cristo Jesus somente, sendo este o fundamento de toda a sua obra criadora, Ele o fez não para a criação no seu estágio inicial em si, mas para a manifestação final da Jerusalém gloriosa e do reino de Cristo Jesus, no momento em que todos os eleitos finalmente serão santos e irrepreensíveis perante Ele. A criação do mundo não foi feita como um projeto, assim como nós vemos no Éden. Então jamais um crente em Cristo poderia conjecturar a seguinte ideia: o que teria acontecido se Adão não tivesse pecado? A mesmo de brincadeira, às vezes em piadas a gente pensa nisso, né? Já pensou se o pecado não tivesse entrado no mundo? Já pensou se naquele momento, quando a serpente veio tentar a Eva, Adão, como líder pactual, pegasse um pedaço de madeira e desse na cabeça da serpente e falasse assim: arreda, Satanás? Já pensou? Tudo não seria muito melhor? Lê do engano. Pastor, que absurdo que você está dizendo. Não, lê do engano. Porque jamais a obra da criação teria sido feita perfeita, plena e eterna sem a cruz do Redentor. O projeto inicial, desde antes da fundação do mundo, passava pela cruz. Quando nós juntamos então os 4 argumentos aqui apresentados, meus irmãos, nós temos uma melhor compreensão do Evangelho. Porque muitas vezes, nós mesmo que não expressando isso, e talvez que possamos dizer que somos presbiterianos demais, calvinistas demais, mas muitas vezes, em conversa simples, nós consideramos isso. E se Adão não tivesse pecado? E se as coisas não tivessem ido de mal a pior? Porque nós ainda guardamos o nosso coração, mesmo que bem escondidinho, naquela caixinha, sabe? Bem cuidadinha, uma ideia diabólica de que poderia existir algum outro caminho para a glória que não Cristo. E os 4 argumentos deste versículo tão pequeno nos apresentam que isso é impossível. Primeiro, porque a eleição é uma obra exclusiva de Deus. Porque isso procede da profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Porque mesmo a falta de Adão, o seu pecado contra Deus, a queda do homem e toda a desgraça da maldição do pecado
sobre a criação maravilhosamente feita e perfeita na execução das mãos do Senhor, mesmo estas coisas fazem parte dos decretos eternos de Deus e estão intrinsecamente ligados à escolha de Deus de um povo de todas as nações e das mais diversas eras, desde Adão até o último homem a nascer antes da volta de Cristo Jesus. Todas as eras contêm aqueles que o Senhor escolheu. E desde o Éden, ali com o primeiro casal, até a peregrinação humana, o espalhar de Deus do ser humano pela confusão de línguas que se dá ali em Babel, e depois a multiplicação do homem através da semente que Deus dá ao homem e de todos os povos que habitam do Polo Norte ao Polo Sul. Ali o Senhor chama para si aqueles a quem Ele elegeu antes de fazer o mundo, porque a eleição de um povo para si é o plano original de Deus. A criação do Éden é parte inicial do plano, mas o plano original, final e completo é a Nova Jerusalém. E para que, ao sair do Éden, o homem chegue à Nova Jerusalém, ele precisa obrigatoriamente passar pela cruz do Calvário. É impressionante, meus irmãos. E eu, obviamente, não só amo esse texto por ser a palavra de Deus, mas eu também tenho paixão pelo argumento teológico. Mas quantas vezes eu me surpreendo comigo e com tantos irmãos em Cristo que amam mais o argumento teológico do que a cruz do Calvário. Mas não há argumento teológico que se sustente sem Cristo crucificado, sepultado e ressurreto. Não há. Nós ficamos, e eu falo muito isso aqui, né? Talvez acompanhando ou participando de embates teológicos online. Ou você de repente tem algum colega de escola, de faculdade, algum parente, e este parente que é seu irmão em Cristo, mas ele tem um entendimento equivocado doutrinário quanto às questões mais básicas da eleição e predestinação. E a gente parece então que tem um gosto especial pelo debate público de calvinistas contra arminianos. E ficamos um tempão lendo sobre isso, ouvindo sobre isso e reproduzindo isso no nosso argumento, nos sentindo até mesmo superiores a outras pessoas, por sermos talvez, entre aspas, agraciados de forma especial por sermos presbiterianos reformados. Mas o que o argumento do versículo 4 nos aponta, fala muito mais sobre um amor imerecido e sobre um plano perfeito que nos é manifestado no sofrimento da cruz, no sangue do Cordeiro, do que meros argumentos teológicos para debate de que somos escolhidos ou não somos, se somos predestinados ou não somos, se perdemos a salvação ou não perdemos. Aqui, no argumento, por exemplo, que nós lemos a respeito da eleição do Senhor, diz que nós também não fomos escolhidos através de algum tipo de previsão de fé. Mas todos esses argumentos que nós usamos para o embate teológico de calvinistas versus arminianos não nos servem de nada se não manifestam em nossas vidas
a nossa profunda convicção do Evangelho. De um lado, a discussão é inútil sem o entendimento real do Evangelho. Por outro lado, a discussão é fundamental à medida que nós defendemos a cruz de Cristo e o Evangelho das Sagradas Escrituras. Quando nós falamos a respeito da eleição, nós estamos falando não a respeito de uma doutrina solta, mas nós estamos falando sobre o plano eterno de Deus, executado por sua livre vontade, exclusivamente na pessoa do seu Filho amado, e que este é o único plano que, sendo executado na vida da igreja, faz da igreja o povo que habitará no céu para sempre, no louvor de Sião. O que nós estamos falando aqui não é sobre discussão teológica en passant, fria e vazia pelas mídias sociais. Nós estamos falando sobre a essência da fé. Deus somente decidiu todas as coisas antes da fundação do mundo, em Cristo Jesus, para fazer um povo à perfeita medida de Cristo. Deus nos escolheu em Cristo, em um tempo que tempo não havia. Deus nos escolheu quando somente Deus era. Não havia nada que pudesse influenciá-lo, nem mesmo conhecimento prévio, visto que o nosso Deus é eterno e sabe de todas as coisas, do passado, do presente e do futuro. Não há nada que lhe surpreenda. Mas o argumento aqui das Sagradas Escrituras, nas palavras do apóstolo Paulo, nos dizem que ele, antes de que qualquer coisa existisse, fundamentou a existência do mundo criado no seu desejo de criar para si um povo que viva na eternidade com Jesus, glorificando o seu nome de forma santa e perfeita. Muito mais do que o entendimento da nossa existência e dos fundamentos do mundo, este é o entendimento para nós nessa noite, meus irmãos, essencial para o propósito das nossas vidas. Aquela ideia de que nós fomos atrás de descobrir de onde viemos para ter certeza e convicção do para onde vamos. Não há como nos desviar desta verdade. A santidade que buscamos em Cristo, a vida e o propósito que nós nos dedicamos a viver em Cristo, a fé que nós vivemos em Cristo, é, na verdade, parte do plano eterno de Deus em Cristo Jesus, o qual Deus determinou antes da fundação do mundo. Nada disso passa por mim ou por você. Não há nenhum mérito nosso, não há vontade nossa, não há nenhuma decisão particular. Agora, depois que, lendo os textos da confissão de fé, eu orei, agora à tarde, uma das coisas que me veio como convicção da leitura desse texto é então a evidente resposta que deve ter no coração de qualquer cristão. E essa é de louvor e de gratidão. Como um crente no Senhor Jesus pode ouvir tal doutrina e nela não se deleitar? Como um crente no Senhor Jesus pode ouvir que todas as coisas foram feitas por Deus exclusivamente, em Cristo exclusivamente, antes da fundação do mundo, ou na verdade como fundamento de tudo aquilo que Deus faz para criar, tendo como objetivo final a nossa santidade, para que possamos viver de forma irrepreensível na eternidade com o nosso Senhor e Rei, e ouvindo essas coisas,
não se alegrar. A minha alegria nessa noite, meus irmãos, se dá em primeiro lugar, porque eu tenho plena convicção que eu não tenho qualquer participação nesta obra de Deus. E sim, eu não vou repreender qualquer um de vocês que ao final dessa exposição chega e fala assim: pastor, mas eu não entendo por que eu e não os outros. Eu confesso que muitas vezes eu fico pensando nisso. Mas eu também te afirmo, meu irmão, minha irmã, que eu chego ao final e digo: por não ter respostas, eu louvo a Deus. Porque quando eu pergunto a meu respeito, por que eu garanto a vocês que eu não encontro nenhuma resposta. E a única coisa que eu encontro no fundo disso tudo, na base disso tudo, sustentando todas essas coisas, é a vontade de Deus, que é perfeita, mas eu não posso compreender a profundidade da riqueza, da graça, da glória, do conhecimento e da sabedoria de Deus. A pergunta que o próprio apóstolo Paulo nos fez, o Espírito Santo nos fez através das palavras do apóstolo Paulo em Romanos 11, abra lá comigo novamente, nós já lemos no início deste culto. Essas perguntas do texto de Romanos 11 é que trazem algum tipo de consolo e conforto quando eu me pergunto demais do porquê eu faço parte. E as perguntas são essas: quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Essas perguntas, meus irmãos, que o Espírito Santo de Deus traz aqui nas palavras do apóstolo Paulo, são muito semelhantes com as perguntas que o próprio Deus faz a Jó. Quando ele diz: Jó, aonde você estava quando eu fiz isso, isso, isso e aquilo? São exatamente, é como um resumo teológico nas perguntas de Deus para Jó aqui. Você, meu irmão, que se questiona muito a respeito dessa doutrina, em algum momento você foi consultado por Deus? Você em algum momento foi buscado por Deus para lhe dar conselho? Alguma coisa você entregou a Deus para que merecesse ser restituído? Mas, ao mesmo tempo, meus irmãos, que a primeira reação minha é de gratidão pela incompreensão, a segunda reação que eu tenho é de paz. Não só sou grato a Deus pela perfeita obra de Deus executada em Cristo Jesus como fundamento da existência humana e como um alvo e propósito final da glória de Cristo na vida dos seus eleitos na Nova Jerusalém. Não só tenho gratidão, mas mesmo não compreendendo na última instância tal doutrina, eu tenho paz, porque no argumento desta doutrina eu escuto o nome de Deus, o nome de Cristo, porque eu então me entrego e recebo paz do alto à medida que vejo que há um único e verdadeiro Deus, e foi Ele que decidiu fazer todas as coisas, as quais nós não compreendemos de forma perfeita. A segunda coisa que me traz paz, que o nosso Senhor e Salvador, o qual fala conosco ao nosso coração, o qual se revelou a cada um de nós, que nos salvou e nos chamou para si, foi Ele quem executou essa obra. E assim, eu me sinto muito mais tranquilo e confiante no propósito para o qual Ele nos chamou. E essa é a terceira resposta que me vem ao meu coração, que vem ao coração nessa noite. De que continuemos convictos do propósito para o qual
nós fomos escolhidos através de Cristo Jesus, antes da fundação do mundo. O propósito é de sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. A expressão perante Ele, para mim, é muito importante aqui, porque nós temos plena convicção de que Deus está em todo lugar. Não é mesmo, crianças? Aqui, ali e acolá, não é? Deus está em todo o lugar. Ou seja, não existe, Lia, não existe nenhum lugar que Deus não esteja. Então, em todos os lugares que você estiver, Lia, mesmo bem escondidinha, Deus estará ali e estará te vendo. Só que tem um detalhe, Lia. Eu consigo ver os seus olhos, o seu sorriso, o seu penteado e o seu vestido de bolinhas. Deus vê, Lia, o seu coração. Deus vê o seu coração. Então, quando diz que nós seremos santos e irrepreensíveis perante Ele, há uma contrapartida de convicção aqui também. Que hoje, meus irmãos, o Senhor vê plenamente toda a sujeira do nosso coração. E é por isso que nós, em culto público, confessamos os nossos pecados. É por isso que nós somos chamados a orar ao Senhor individualmente e confessar os nossos pecados. É por isso que no culto doméstico nós devemos confessar os nossos pecados e ensinar os nossos filhos a confessar os pecados. Nós ainda somos pecadores. Nós já fomos salvos. Mas nós ainda, na expectativa do retorno de Cristo, somos pecadores. E em sendo pecadores, nós precisamos ter essa convicção que o propósito final é do dia maravilhoso, aonde toda sorte de bênção espiritual em Cristo Jesus se revelará em nós, à medida que seremos diante de Jesus, olhando nos nossos olhos, face a face. Ele nos considerará por uma obra da sua graça e nos fará pelo seu poder santos e irrepreensíveis. Vocês se lembram, meus irmãos, que quando eu preguei os versículos 1 e 2, eu mostrei 4 usos da palavra santo nas Escrituras. Santos são os chamados, separados. Santos são aqueles que foram justificados pela obra de Cristo, então nós somos santificados pela justiça de Cristo. Santos são aqueles que estão sendo conduzidos pelo Espírito de Deus que habita em nós, nos santificando, a obra de santificação. E santos são aqueles que de ordem final serão feitos à perfeita varonilidade de Cristo Jesus, e que nós falamos que isso é a glorificação. Aqui o termo é final, glorificação, porque fala sobre santos e irrepreensíveis. Quando Cristo voltar e nos derramar sua graça e seu poder, nos fazendo glorificados à medida da sua glória, nós seremos irrepreensíveis. Nós hoje somos crentes, somos santos, mas ainda somos repreensíveis. A palavra nos repreende, o Espírito confronta o nosso coração, a igreja é chamada a mutuamente exortarmos uns aos outros. Os ministros e presbíteros ordenados são para a santificação da igreja, pela pregação da palavra e pela correta execução da disciplina eclesiástica. Nós ainda somos repreensíveis, mas nós precisamos ter grande paz no coração e certeza do nosso propósito e caminhar para Ele. É como alguém que está sedento em uma longa jornada, mas ele sabe que ao final da jornada tem um manancial de águas. E a sua sede o incomoda, o seu cansaço. Muitas vezes ele quer parar, mas ele entende: se eu parar, eu não mato a minha sede. Só há uma forma de continuar. Só uma forma: continuar. Nós estávamos com as crianças lá no projeto do Sólido Deu Glória, e o acampamento lá dos futuros homens desse fim de semana foi sobre sobrevivência na selva.
E aí então o pessoal do exército, que foi dar algumas instruções, foi falar sobre sobrevivência na selva, e ele mostrou para a gente, contou na verdade a história de um acidente que houve nos anos 70, e um avião caiu, e o resgate só chegou 11 dias depois. Da queda do avião foram 9 sobreviventes, mas quando o resgate chegou, só haviam 7 sobreviventes. E aí então ele explicou para a gente que os 2 que morreram, dos 9, morreram cerca de 3 horas antes do resgate chegar. E aí ele disse: sabe por que morreram? Porque no seu desespero, sedentos, beberam combustível do avião caído. Três horas depois, eles estavam mortos, mas o resgate chegou. Nós, os crentes em Cristo, eleitos pela vontade de Deus, caminhamos até o final, sabendo, pecamos, erramos. E essas coisas não são simples, meus irmãos. Às vezes nós precisamos nos prostrar ao Senhor e falar: Senhor, eu tenho pecado gravemente contra Ti, cometido graves pecados contra os meus irmãos em Cristo. Senhor, tenho feito o mal contra o Senhor de forma terrível. Mas se somos crentes e fomos eleitos por Deus em Cristo somente, para na Nova Jerusalém, por mérito da cruz e do sangue, sermos santos e irrepreensíveis, nós nos arrependemos, nós buscamos santidade, nós nos purificamos na palavra e na oração, e nós continuamos. Às vezes a jornada parece uma grande maratona, como se a gente estivesse em movimento, mas às vezes talvez uma expectativa daqueles que estão no meio de uma mata, só esperando o resgate chegar. Um dos soldados disse a seguinte frase sobre a selva, e ali tem uma mata tão bonita, né? Então a gente estava quase que dentro da mata, mais ou menos, cercado por muita árvore, mas não era no meio da mata. E ele disse: olha, aqui ao nosso redor, uma mata como essa é ao mesmo tempo céu e inferno, porque tem tudo o que você precisa para sobreviver, mas tem diversas coisas que podem tirar a sua vida também. Uma planta do lado de uma... Você tem 2 plantas e não sabe quais são. Uma é comestível e vai te alimentar, a outra é venenosa e vai te matar. Você tem árvores que te protegem do sol, você tem água para beber, mas você também tem animais que podem te atacar. A vida cristã é como a sobrevivência na selva. As coisas que podem te salvar, te preservar, te ajudar, te servir na sua jornada, muitas vezes estão lado a lado com as coisas que podem te destruir. Mas nós, os eleitos de Deus, fomos criados com um só propósito: de sermos santos e irrepreensíveis perante Cristo Jesus, o nosso Senhor e Rei. E isso, meus irmãos, nos traz gratidão, nos traz paz e nos faz continuar. Continuemos, meus irmãos, a caminhar na nossa jornada de santidade. Continuemos nos deleitando nas doutrinas de Deus em nosso favor. Continuemos a nos alegrar na vontade eterna de Deus, por mais que muitas vezes ela nos seja incompreensível. Continuemos a viver em louvor e gratidão pela obra de Cristo em favor de cada um dos eleitos de Deus. Vamos orar. Deus de amor e de imensa bondade, quão profunda
verdade a doutrina da eleição nos traz. E na profundidade da tua revelação, muitas vezes nós ainda olhamos e pensamos, não entendemos. Mas, ó Pai, naquilo que ouvimos, cremos. E nisso, Senhor, queremos nos alegrar. Recebemos do Senhor a paz que precisamos e continuamos firmados na rocha que é Cristo, perseverando até que Ele venha. Sustenta a tua igreja, Senhor, e que essas doutrinas tão preciosas sejam um alimento de amor em nosso coração. Seja alimento de alegria, Senhor, e que ao defendermos tais doutrinas, façamos por amor ao Evangelho, por amor a Cristo e por amor ao nosso próximo. Nós, os teus eleitos, nos regozijamos em Ti, na pessoa de Teu Filho Jesus, na certeza e na esperança de que Ele vem em breve. Assim, Senhor, nós te oramos em Cristo. Amém.